a equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David De Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55 por intermédio do internacional uruguaio Edinson
Cavani, com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David de Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima. A equipa espanhola, a disputar a final de uma competição europeia pela primeira vez, adiantou-se no marcador aos 29 minutos com um golo do avançado Gerard Moreno, mas os ingleses, com o português Bruno Fernandes a alinhar todo o encontro, chegaram ao empate ao minuto 55, por intermédio do internacional uruguaio Edinson Cavani. Com o empate a manter-se no prolongamento, a final foi decidida no desempate por pontapés de penalti, com o guarda-redes do Manchester United, David de Gea, a falhar depois de 21 penaltis convertidos de forma consecutiva. No final, o internacional português Bruno Fernandes era um dos mais inconsolados, como pode ver na fotogaleria acima.